Agradecemos o vosso interesse e a vossa presença. Hoje o dia, como sabem, vai começar muito bem, com uma conferência feita pela arquiteta, a doutora Sónia Zambuja. Eu tenho aqui várias páginas que resumem muito sucintamente o seu currículo. De qualquer maneira, está disponível no Google, não é? Nós todos vamos ao Google, vou ver que tem uma obra vasta, participou, tem uma vasta experiência e, portanto, para ser mais sintética, vou apenas dizer que a arquiteta Sónia Zambuja é investigadora das artes, das áreas da história, da arte e da arquitetura paisagista, docente convidada nas universidades de Lisboa e do Algarve, tem recebido vários prémios, faz parte de várias instituições, quer nacionais, quer internacionais, portanto, integra a direção da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, sei que também promove um trabalho no jardim do Palácio da Ajuda, só para dar alguns exemplos, mas quem tiver interesse é fácil, basta pesquisar, não é? E vão ter acesso a muito do trabalho de investigação que a arquiteta Sónia Zambuja teve feito. Ela aceitou generosamente participar neste evento. Como sabem, todos os anos nós fazemos pelo menos um dia, no primeiro sábado de cada mês de setembro, uma iniciativa que visa precisamente dar a conhecer este palácio, este conjunto, o palácio, a praça e os jardins, e hoje vamos ter um olhar muito particular para a fauna e a flora e para os jardins. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. É muito gosto, agradeço o convite da Câmara Municipal de Loures e também da Nota do Memorial do Convento para falar sobre o jardim. Eu digo o Jardim Barroco, mas nós estamos numa quinta de Creio. Lá que eu vou falar mais em foco do jardim, mas também da coleção dos azulejos. Estamos numa das salas principais deste palácio, que eu também falar um pouco sobre a história, todo este conjunto, e nomeadamente a figura do primeiro patriarca no século XVIII, que vai ter um papel fundamental para a reformulação de um palácio que já existia, mas com uma configuração e um gosto barroco. A estrutura, eu tenho muitos slides, alguns não poderei ser comemorado, nós depois temos esta parte da palestra uma hora, e a seguir vamos ver aqui dentro do palácio os azulejos e depois saímos para a quinta, para o jardim, e iremos ver os tanques e, nomeadamente, os pombais e toda a estrutura da quinta. A estrutura, começando exatamente pelo mentor e encomendador do século XVIII, tem uma vasta história e temos que antes do patriarcado, os bispos de Lisboa tinham já aqui terrenos desde o século XIII, a própria igreja que temos já existia com outra configuração desde a Idade Média, tem uma outra obra no século XVI e até investigações recentes mostraram que este palácio que nós estamos provavelmente é a obra de um dos arquitetos barrocos mais importantes do século XVII, João Antunes, que se calhar, quem sabe um bocadinho de história, sabe que é o autor da Igreja de Santa Ingrácia, do atual Panteão Nacional, que é um dos grandes arquitetos. E isto foi uma investigação recente de uma destas palestras, uma investigadora da Universidade Nova, que apresentou essa hipótese, que não está publicada, mas que encontrou um documento a comprovar que havia encomenda. Por isso, houve sempre a ideia dos bispos de Lisboa, nesta quinta, que já era uma quinta de arcareiro, a Quinta da Mitra, ter aqui um sítio para se passar as férias de verão. Tal e qual como a maior parte da empresa fazia. Ou seja, constituir quintas fora de Lisboa, em Azeitão e noutros sítios, para se poder passar os meses mais quentes. Lisboa é muito quente, não é tão quente, se calhar, no século XVI, no século XVIII, como hoje em dia, que estamos o ano mais quente que há registros, mas esta ideia de poder passar e ter um sítio para estar fora da cidade com uma estrutura de quinta, que eu já irei falar. Por isso, eu não vou falar de toda a história, eu vou me centrar no século XVIII e na ação de Dom Tomás de Almeida. Depois do rei, é o papel de Dom João V, o rei magnânimo, o arquiteto, que
no século XVIII, está a falar do João Antunes, do século XVII, e sobre essa obra, António Canevaro, italiano, vai reformular e dar uma nova configuração. E depois os azulejos, o pintor Nicolau de Freitas e o ladrilhador, o seu sogro, que são os autores atribuídos nesta obra. E depois a própria Quinta de Recreio. Essa é a estrutura que irei seguir. Começando exatamente com o papel de Dom Tomás de Almeida, o primeiro cardeal patriarca de Lisboa, que é fundamental para a ideia, e ele vai promover obras em palácios e jardins, várias obras, não só aqui, mas também em Lisboa, que também irei falar. São algumas notas de uma família nobre. Temos um retrato que é feito pelo pintor que trabalhava com o Dom João V, um pintor italiano. Este por acaso não é, este não se sabe exatamente, é um outro quadro que eu já vou mostrar mais para a frente, porque há dois retratos importantes. Este é anónimo, há várias edições, mas que está atualmente mostrando só Vicente de fora. Mas é um retrato feito em vida, é extremamente importante. As pessoas mais relevantes fossem da nobreza ou do clero, serem representadas com imagem que queriam projetar, nós sabemos a importância do retrato. Por isso, Dom Tomás de Almeida, filho do segundo conde de Vintes, a família Almeida, uma das famílias nobres mais importantes e influentes, que passou a ser nobre depois da restauração do século XVII. Por isso, o próprio Dom Tomás de Almeida tem esse sentido nacional muito forte e que se vai ver nas próprias ideias. E temos então o seu percurso, não vou detalhar, mas começa com o Bispo de Lamego, do Porto, doutor pela Universidade de Coimbra, deputado, e primeiro patriarca de Lisboa, 1716, 1754, cardeal, jesuíta, e essa ligação também vai ser extremamente importante. E temos aqui a data em que eleito o primeiro patriarca de Lisboa. Tudo isto também foi um trabalho diplomático muito importante por parte do João V para, junto da Santa Sé, para conseguir esse reconhecimento. Passámos aqui a um patriarca. Há todo aqui também um jogo, também podemos dizer, político, de influência. O Padre João V trabalhou muito nesse sentido, o próprio Dom Tomás de Almeida e todo o clero, mas também o próprio rei. Impediu-se muito, e já vamos ver como é que ele conseguiu realmente esse feito. A árvore genealógica vou passar à frente. É interessante que o seu irmão, Dom Luís de Almeida, terceiro conde de Vintes, e pai do futuro Marquês de Lavradio, é por influência do tio que vai conseguir que a família ganhe um maior destaque social e passe o sobrinho, e ele também vai estar muito ligado ao próprio palácio que vai mandar fazer nos terrenos no Campo de Santa Clara, em Lisboa, que estava na família desde há séculos. Ele vai fazer um palácio com muitas semelhanças a este, que é hoje em dia conhecido como o Palácio dos Marqueses de Lavradio, mas que é todo feito com as ideias do Dom Tomás de Almeida, e depois, quando está concluída, ele que paga, oferece ao sobrinho, que depois será futuro Marquês de Lavradio. Já não foi Marquês de Lavradio ainda em vida de Dom Tomás de Almeida, mas primeiro conde e depois, mais tarde, conseguir subir e ter esse reconhecimento social. E temos então Dom António de Almeida, o primeiro Marquês de Lavradio. Este é que é o quadro que é do pintor italiano que trabalhava para o Dom João V e que também pintou um quadro muito famoso do Dom João V. Perceber que o bispo, arcebispo e depois patriarca quer apenas o melhor. Quer o melhor pintor, quer o melhor arquiteto, quer os melhores pintores de azulejos. Nada que não seja o melhor. E por isso este palácio é esse acumular, ou seja, aqui é o seu gosto. Estamos aqui com as armas, não é, que mais parece de um Papa, porque havia também essa aspiração em Dom Tomás de Almeida. Em vez de ter um barbete, o cardeal, temos uma tiara papal que teve que ter uma autorização especial.
isto mostra, e a documentação, os historiadores que têm estudado estes temas perceberam que havia essa aspiração tanto do Dom João V ter um Papa português. E por isso há este também trabalho diplomático e de influência que o rei quer, e também, em termos de maneira, quer melhor, quer ter essa... E a própria maneira como é representado mostra, é um príncipe da igreja. Era alguém que era nobre, mas que, pelas descrições da época, as festas que dava, nomeadamente nos seus palácios, neste palácio, era coisas que rivalizavam o próprio rei ou com o Papa. E que às vezes havia mais pompa que na Curia Romana. Isto são descrições da época, não é interpretação minha, são descrições, cartas de quem conviveu e que o conheceu. Temos então que o Marquês de Lavradio, mais tarde, já depois da morte, poucos anos depois da morte do patriarca, o sobrinho foi nomeado vice-rei do Brasil. Estou a perceber que isto deu frutos, toda esta influência. É verdade que a família de Almeida, nomeadamente o Dom Tomás de Almeida, era descendente do primeiro vice-rei da Índia, Dom Francisco de Almeida. Isso já era uma família muito importante, mas que depois vai ao longo do tempo tendo títulos, primeiro condes e depois chegam a marqueses. E os próprios marqueses sabem que podem usar uma pequena coroa. Por isso, em termos da própria hierarquia de nobreza, é realmente alta nobreza, não é? Que não era ser meramente conde. E temos então que, na zona da Câmara de Santa Clara, em Lisboa, onde havia uma casa da família Almeida, que já é uma casa secular, é praticamente deitada abaixo. E o Dom Tomás de Almeida, contemporâneo, na mesma altura que está a mandar reformular este palácio, este é um palácio porque este era da Mitra, dos bispos de Lisboa, dos arcebispos de Lisboa, mas as obras foram todas pagas por ele. Tanto aqui como no Palácio da Mitra, em Lisboa, em Marfila. Mostra também a fortuna que tinha, tanto que ele, quando depois morre, ele tem que pôr em testamento que ia para a Mitra, e que não para os seus familiares. Mas foi ele que pagou tudo, para ser como ele queria. E, inclusive, este palácio, que é o Palácio dos Marqueses de Lavradio, que ele completa o palácio, oferece ao sobrinho, ao futuro Marquês de Lavradio e futuro vice-rei da Índia. E temos então no Campo de Santa Clara, mais tarde foi Supremo Tribunal Militar, teve na família até ao século XIX, quando foi vendido e passou a ser, já não está a funcionar como Supremo Tribunal Militar. Tentei agora ver se está alguma instituição lá, não sei se estão ligados aos militares. Eu não visitei, só conheço as fotografias, mas o que podemos ver, temos a escadaria, parece que é contemporâneo, são os mesmos pintores brasileiros. Em termos de atribuição de arquitetura, há várias hipóteses, mas vendo, por exemplo, a cartografia antiga, que está disponível online na Câmara Municipal de Lisboa, vemos no Campo de Santa Clara, temos o palácio, e no interior uma zona do jardim. Esta é uma planta de 1871, depois já em 1911, atualmente, e mais alguns pormenores dos azulejos. Aqui com um bocadinho mais de cor, esse é o azul vibrante, tirando ali na escadaria principal, mas tem muitas semelhanças em termos do próprio gosto e saber que foi o patriarca que faz esta encomenda. Há até um livro recente, O Exército e o Azulejo, onde tem grande destaque o Palácio de Lavradio, e onde exatamente são atribuídos aos mesmos artistas que trabalharam aqui neste palácio. E temos então 1745, por isso é poucos anos depois daqui, porque estas obras são por volta de 1730, 28, 30, claro que depois se desenvolvem, não está tudo pronto, há várias fases. E há atribuições, por exemplo, que é o arquiteto de Mafra, do Palácio de Mafra. Há outros autores que dizem que não é. As autorias, que eu acho que é atribuído, mas ainda tem que ser provavelmente revistas, mas provavelmente não é completamente, até se calhar, já não, nesta altura já não estava Canevari em Portugal, está há poucos anos,
não é? Coincide exatamente com as obras aqui deste palácio e também com o Palácio da Mitra de Marvila, em Lisboa. Sobre este período barroco, há estudos de referência, não vou evidenciar tudo, mas, nomeadamente, o Dicionário da Arte Barroca, os vários volumes da História da Arte de Portugal, coordenados pelo Paulo Pereira, pelo Vitor Serrão, que foi o orientador de mestrado e doutoramento, mas não é por isso que eu trouxe o dicionário, porque é um dos nossos melhores historiadores e grande perito no período do Barroco. Só algumas coisas, porque não dá para falar em tudo, e quem queira depois ler um pouco mais sobre este período que nos estamos a centrar, tem aqui um bom ponto de partida. O Palácio da Mitra, que eu estava a falar em Lisboa, em Marvila, que temos aqui, muito perto do Tejo, numa carta histórica, em 1911, temos aqui o Palácio e temos aqui o Jardim, que é só esta parte. Temos aqui com um zoom. Claro que foi, agora tenho que dizer que foi recentemente recuperado, ainda não vi a recuperação. E também foi alvo, nomeadamente, de investigação da Universidade Nova, num projeto que está online, que é a Casa Senhorial, onde tem o inventário em relação ao Palácio da Mitra de Marvila. E que é o Dr. Tomás Almeida também a fazer com o seu gosto e com a equipa de artistas, de arquitetos que ele contrata. Então temos que o projeto é atribuído a António Canevari, com a participação de Carlos Mardel, arquiteto húngaro, que vai trabalhar para o Clube das Obras Livres e que é um autor provável da Quinta de Marquês de Pombal mais tarde, que é também uma obra-prima, uma quinta de Careca. E Rodrigo Franco. Isto é, deste projeto de investigação, esta atribuição. E já tem medido, possivelmente, por exemplo, o Carlos Mardel e o Rodrigo Franco, se calhar também estiveram envolvidos no Palácio dos Marqueses de Rodrigo. Tem toda a lógica, em termos tipológicos, por isso isto não está muita coisa aberta em termos das atribuições. Temos também as armas do Patriarca, tal e qual como temos aqui. Não exatamente iguais, mas... E também uma balaustrada, dar a ilusão, tal e qual como nós temos ali, como subimos as casas, agora quando sair, reparem, não é? Temos aquela cenografia, estamos no interior, mas é como se estivéssemos também no jardim, como se estivéssemos na quinta. Não é? E é esse efeito de ilusão, de roleplay, que é muito interessante e que dá esta cenografia barroca, que é também algo bastante característico. Então, só e algumas parecenças, não é, entre as salas do Palácio da Mitra são feitas ao mesmo tempo. Era um sítio onde o Patriarca estava a viver permanentemente, mas o seu lugar favorito era aqui. Não era aquele palácio. Muito menor, um jardim mais pequeno aqui, com outra dimensão. E o papel de Dom João V. Também aquele pintor italiano que veio trabalhar para o rei e que pintou o Patriarca, como vimos, um quadro fabuloso, e pensar que estes retratos são imagens de poder. Claro que retratam, mas toda a iconografia, toda a pose tem que transmitir aquilo que o encomendador quer. Por muito qualidade que tenha o pintor, há aqui um papel político. São quase para ser exposto. Não é para estar numa sala privada. Por isso tem este papel importante, tal e qual como ao longo da história nós sabemos essa importância. E temos a obra, claro que não vou falar da história do convento e do Palácio de Mafra, mas é impossível, as coisas estão intimamente ligadas. Não vou entrar em detalhe, mas perceber que já existiam terrenos que eram dos arcebispos de Lisboa, mas passar a ter a nobreza é porque o rei tinha decidido muito perto construir uma obra extraordinária, um palácio, um convento, um jardim e uma tapada, que iriam ser uma obra extremamente importante. O próprio rei, que estava constantemente a fazer viagens para visitar o progresso da obra, ficava aqui alojado. E por isso, um palácio que recebe o rei, para além de
ser para o patriarca, que se considerava o príncipe da igreja, e o possível futuro papa, vai receber o rei, que isto tem que estar, não é? Tem que ter, e por isso não era só a decoração, era as festas, era a música, era toda a diversão que existia, e por isso estamos num sítio onde temos o profano e também o sagrado. E temos então a vinda de um arquiteto alemão, João Ludovice, e estamos inseridos na rota ao convento. José Saramago, com muito sentido de humor e ironia, diz: no dia seguinte, o João V mandou chamar o arquiteto de Mafra, o tal João Frederico Ludovice, que é alemão escrito à portuguesa. E disse-lhe, sem outros rodeios: é a minha vontade que seja construída na corte uma igreja como a de São Pedro de Roma. E, tendo assim dito, olhou severamente o artista. Ora, a um rei nunca se diz que não. E por isso, achei que esta passagem no Manuel Convento tinha muito, porque realmente o rei imaginava e queria, fazia-se. Claro que foi possível, com o ouro e com os diamantes do Brasil, um período de grande prosperidade, como todos sabemos, que permitiu ter 45 mil trabalhadores a construir todo este complexo. Onde o jardim tem um papel bastante importante, para além dos jardins dos claustros e a tapada. E reparem que a importância dos eixos, já irei falar um bocadinho, é fundamental na arquitetura barroca e na arquitetura dos jardins históricos barrocos. E também no Manuel de Convento, em relação ao Jardim do Cerco, que está mesmo junto ao Palácio de Mafra, diz José Saramago: uma parte do terreno por trás de paredes levantadas do lago nascente, já o frade hortelão do hospício plantava árvores de fruto, e havia canteiros vários, uns de legumes, umas podaduras de flores, por enquanto apenas uma promessa de pomar e horta, suspiro de jardim. Tudo isto irá ser arrancado. Claro que sabemos que existiu um jardim de plantas medicinais no Jardim do Cerco, importantíssimo, porque havia a botica, que era onde chamávamos farmácias, para o próprio hospício, para a parte do hospital, não é? Importantíssimo, e para curar as pessoas era importantíssimo ter, por isso, esse jardim era um jardim também, tinha uma parte, digamos, ornamental, mas também científica, muito importante. E temos que pensar que só o primeiro jardim botânico português é o Jardim Botânico da Ajuda, só vai surgir em 1768, muito mais tarde, já não no tempo de Dom João V. Por isso, essa existência era extremamente importante. Claro que o barroco português é português, mas tem várias influências. E uma muito importante é a influência dos jardins franceses, dos jardins barrocos franceses, nomeadamente dos jardins de Versalhes. Claro que também temos uma forte ligação italiana, e não é por acaso que é um arquiteto italiano, mas a própria Itália também é muito influenciada pelo novo modelo. E o novo modelo de corte, é? Que o rei Luís XIV estabeleceu, que é o mudar-se para 30 km de Paris, para Versalhes, onde era um pequeno sítio onde ele ia caçar, não existia palácio, não existia nada, existia um pequeno palacete onde ele, desde muito jovem, ia com o pai, mas é um sítio, ele escolhe aquele sítio para fazer um jardim com 1000 hectares. 1 hectare é um campo de futebol, a escala. A tapada de Mafra tem 1000 hectares, mas é tapada. Não é? Temos árvores, não temos um jardim. Não é? Claro, podemos dizer, é uma área verde, mas não é comparável. Imaginem o que é regar, ter água. O rei escolheu um sítio mal escolhido, não tinha água. Foi preciso construir um aqueduto, mas um aqueduto muito mais complexo, e a água teve que vir de muito mais distância. Aqui foi só 2 km, ali foram 20 km, e foram milhares e milhares de soldados a construir um aqueduto. E os sistemas de águas em Versalhes, ainda hoje, não podem estar todos em simultâneo, não há pressão suficiente, porque a água vem por gravidade e circula, não havia bombas. Não havia sistemas elevatórios de água, mas não as bombas. As bombas, como nós conhecemos, só são do final do século XIX. Por isso, todos os jardins históricos tinham que
funcionar e escolher um sítio onde houvesse água, onde se pudesse ir buscar água. Era fundamental. E não é só para o recreio dos jogos de água, que eram importantes, é para a rega, é para a vida. Era importantíssimo. E temos aqui o palácio, que o eixo principal está orientado a poente. E temos toda uma iconografia do sol. Ele próprio, o Luís XIV, intitulava-se Rei Sol, à semelhança da Apolo. E por isso, essa iconografia radial, vejam, tridente, essas alamedas é uma das características do jardim barroco. Nós, em Portugal, também tivemos tridentes barrocos, já vamos para a completa, do jardim mandado fazer pelo rei Dom João V com um tridente barroco. Mas foi nesse sítio que eu já vou mostrar, já não está lá, mas esteve construído. Porquê? Porque mudou o gosto e no século XIX, achavam que aquilo já não estava na moda, eu já vou mostrar onde é que é. Mas esta era a parte onde chegava a Versalhes, as carruagens. E o jardim estava com gradeamentos fechado à população. Não existia nada em Versalhes. Versalhes, o rei decide vir para aqui e traz a corte. A corte veio viver com ele, no palácio. Claro que depois não cabiam todos, mas os mais importantes, porque era muito perigoso ali com a conspiração. Em Paris, a 30 km, se ele estava aqui, passou a viver aqui. Por isso era estratégico. E também para ter, praticamente todos os dias, havia festas em Versalhes. E as maiores festas eram no jardim. Fogos de artifícios, música, ópera. E por isso temos que pensar nessa vivência. O Jardim Barroco é a grande sala de vivência. E isso é uma moda que vai ser Luís XIV. E ele tem um reinado de 72 anos. Coisa extraordinária. Até o início do século XVIII. E por isso, por volta de 1669, o jardim estava a começar a ser construído, mas leva 30 e tal anos. Quem é que é o arquiteto paisagista? Chama-se André, ou chamava-se André Renaud, e é ele o responsável e que vai trabalhar neste projeto com o rei durante 30 e tal anos, até que ele já, muito idoso, perde ao rei para se reformar. Mas é um processo que é acompanhado e que é contínuo para fazer os tais 1000 hectares de jardim que estão. Temos aqui um plano, esta parte radial, para a parte urbana, que não existia, mas passou a existir, o eixo principal, a poente. E toda a parte dos jardins parqueses. Depois tem imensos jogos de água, canais. Este é um livro que resulta da minha investigação de doutoramento, em que eu analisei essencialmente as representações das plantas, animais e da paisagem no século XV e XVI, mas também falei um bocadinho sobre espalhar jardins e por isso só aqui uma seção em relação ao jardim barroco, só muito sinteticamente, não vou estar a ler, vou só ler um trecho, mas que eu acho que ajuda a explicar um bocadinho de modo sintético. Temos aqui Luís XIV vestido num baile, vestido de Apolo. Esta iconografia é contemporânea. Aqui temos uma coisa que permitiu construir e que é uma invenção em termos da óptica. Uma das salas nas artes liberais também temos a óptica, que é um teodolito para fazer levantamentos. Agora temos digitais, mas foi extremamente importante. Se eu queria trabalhar à escala da paisagem, tinha que fazer modulações e o terreno tinha que ser pensado para implementar. Se vemos aquelas plantas, isto teria uma base científica para conseguir passar para a realidade. Não é assim, temos um plano e agora vamos construir um terreno. Como é que se passa isso? O que é que se vê deste ponto ou daquele ponto? Como é que vamos ter a cota da água de um determinado ponto para fazer funcionar o fundo? Um canal de água, todas as coisas que se havia uma parte técnica e que eu chamei avançada. E por isso isto permitiu a tal efeito cenográfico. E temos então o arquiteto paisagista André Renaud, trabalhou com o pintor Charles Lefou e com o arquiteto Louis Lefou, um trabalho interdisciplinar. Formaram um trio de artistas que, após a inauguração de Paul Vicomte, foi a obra que inspirou, que era do Ministro das Finanças de Luís XIV, são chamados por Luís XIV para converter um pavilhão de caça num jardim palácio real. O ponto de fuga em Versalhes estende-se até ao infinito, estando orientado para a poente, em que é possível observar o reflexo do sol no grande canal.
As aluções de Luís XIV Rei Sol estão bem patentes na orientação do eixo principal, que vai desde nascente até poente, no traçado radial das alamedas e na iconografia das estátuas e fontes dedicadas a Deus Apolo, o Deus do Sol. O eixo principal em Versalhes estende-se para além dos limites do jardim, ao longo de quilómetros, até à linha do horizonte, do infinito, símbolo do poder político absolutista do rei. E isto é muito importante. E os estudos de óptica também mostraram que, se tivermos, nós temos a percepção do horizonte a 4 km. E é mais ou menos a extensão que nós temos em Versalhes. E por isso temos outra vez a óptica, a perspectiva a ser aplicada em Versalhes. E temos um quadro que mostra Versalhes ainda a ser construída. E hoje está no Museu de Versalhes, em 1668. Vejam, o jardim não está todo construído. Temos só parte, mas já temos um eixo até o infinito. E toda esta iconografia está aqui esquematizada, de radial e com esta temática do Sol. E todo este jardim reflete a filosofia da época, em que a natureza, para ser bela, tem de estar submetida à geometria tanto bidimensional, traçado baseado nos eixos, parterres e bosquetes, como tridimensional, a arte topiária, a arte esculpida dos jardins, do busto e da murta, que esculpa as alamedas de arte, dos arbustos e as sebes. O Jardim de Versalhes é uma das obras com maior influência internacional. 1000 hectares que chegaram a impressionar o imperador da China, Qian Long, o mentor do Jardim da Transparência Perfeita. Ele não foi à França, mas foram embaixadores e chegaram nas gravuras. E ficou impressionado com o acidente que tinha feito. E interessante é que isto leva que praticamente todas as cortes europeias, no final do século XVII e do início do século XVIII, procuraram seguir um novo estilo de jardim. Formal francês, nomeadamente em Inglaterra, o Jardim de Hampton Court, da Holanda, o Jardim de Etulo, da Rússia, Peterhof, desenhado por um discípulo de André Lotte, que escreveu um tratado que eu já vos vou mostrar, e na Alemanha, etc. Em Espanha, Lagrange, em Caserta, Itália e em Portugal. Nós temos influência, em várias influências, mas que é luz, é errado dizer que é a nossa Versalhes. É um disparate dizer isso, e ver-se coisas escritas, coisas turísticas, e claro que é um disparate. Mas claro que tem uma influência, mas é o nosso jardim barroco. Não é, as coisas não são tão simples. Não é? Um acumular, há uma fusão cultural de várias influências, de várias tradições, que depois resultam numa determinada maneira de fazer os jardins. E aqui num esquema esquemático, o jardim barroco, inspirado em Versalhes, temos os eixos, os canais de água, e temos o tal tridente barroco, e isto aqui por acaso, é século XVII, e aqui é século XVIII, em Inglaterra. E temos aqui para mais ou menos na altura em que é feito, um bocadinho depois, em Inglaterra estava a nascer uma nova abordagem, o chamado estilo inglês, jardim inglês. Parece que é um oposto, vem lado a lado, e temos aqui dois protagonistas muito importantes, dois arquitetos paisagistas, o André Lotte e o Carlos de Brown. Mas, claro que a estética mudou, a maneira de pensar mudou, e isto também tem a ver com os sistemas políticos. Pensar que no século XVIII vamos ter a primeira Revolução Norte-Americana, a segunda metade do século XVIII, vamos ter a Revolução Francesa. E depois isto é conotado, ter um jardim assim, geométrico, é conotado com o antigo regime. E por isso é preciso mudar. Claro que há mais influências, agora estou a fazer uma coisa muito simples. Há o grande tour, a viagem cultural que os ingleses faziam, que iam em Itália, compravam as pinturas dos grandes mestres com paisagens idealizadas e depois voltavam e concretizavam. Porque isto é tão artificial como isto. Não existia nada, não existia água, foram feitas uma série de barragens, ter água, parece um lago, não é um lago, ou se desviar os rios. Só que a estética é para parecer natural, enquanto que este é para domínio da natureza. A água não pode ter a sua forma natural, tem que ser esculpida, ou aquilo que a razão diz que o homem inventou. Não é a arte com a sua forma natural. Aqui não, aqui isso é apreciado. Mas não é tudo plantado. E não é
O que parece natural, espontâneo, foi tudo muito pensado. Havia um plano, tal e qual como Versalhes, só que a estética era outra. O tratado de jardinagem mais importante do século XVIII e que influenciou os jardins portugueses, e está em circulação e outros jardins, foi escrito não por Lenotro, que não nos deixou nada escrito, deixou-nos o testemunho, a obra de Versalhes, tal e dos jardins, mas a mais importante, por um discípulo seu, Le Bon, que foi trabalhar para Pedro o Grande, para a Rússia, e que fez o jardim Pitarov. E é ele que também faz o desenho de São Petersburgo. Temos um arquiteto paisagista a fazer o planeamento urbano. É ele que faz o desenho base, que foi implementado em São Petersburgo. E nesta teoria prática, 1709, temos, para além de escrita em francês, desenhos com escala gráfica que serviam de modelo. Um arquiteto português ou estrangeiro que estivesse onde estivesse, com base neste livro, mesmo que não tivesse visto Versalhes ao vivo, tem aqui, pode ter uma escala gráfica, os metros, tem uma parte técnica e depois tem a explicar. Se eu quiser fazer um pato de terra, um bucho ou murta, como é que eu passo para a realidade? E por isso isto era um livro prático, um tratado, mas isto era extremamente importante para ver este conhecimento sistematizado. Houve aqueles que se formaram pela Lenotro, e podia-se chamar um jardineiro, como chamaram vários jardineiros que trabalharam em Versalhes, que acabou por ser uma grande escola, e que foram trabalhar para as principais casas reais europeias, e que era importante, tinham aprendido teoria e prática, e por isso já vinham com a sua formação feita, e podiam vir desenhar jardins seguindo aquele modelo. Temos então o papel de António Canevari, arquiteto italiano, que veio trabalhar primeiro esta biografia totalmente sintética, um projeto da Nova, mas sabe-se que ele veio trabalhar para o Clube das Águas Livres, depois houve conflitos, disseram que ele tinha feito carteiras de cálculo, foi afastado, não se sabe se foram intrigas, nomeadamente dos outros arquitetos, mas o que é facto, por exemplo, ele projeta um edifício para a celebração do casamento no futuro Dom José e vai ter várias obras como este palácio, o palácio também da Mitra de Marvila e outras obras. E antes disto, em termos de datas, antes de ele vir para Portugal, o rei Dom João V vai encomendar um projeto que ele ofereceu à Academia de Roma em 1725 e que existe e que está construído e que tem uma placa a dizer que foi o nosso Dom João V que pagou. Isto é italiano, mas explica exatamente isso, em 1725. Temos o desenho do Canevari e é para uma academia por onde o rei queria ser admitido, e foi. Mas primeiro quis impressionar. Contrata um arquiteto italiano, muito bom, que está em Itália, e para além de fazer o projeto, ele foi o mestre de obra, não acompanhou a construção. Para impressionar e mostrar, tem bom gosto, é muito bonito, e foi aceito. E por isso é aquilo que eu dizia, o rei Dom João V queria, além deste reconhecimento internacional, também perante Roma, conseguir ganhar pressão para poder ter um Papa português. Vejam, eu consigo contratar um arquiteto italiano, fazer um jardim que é oferecido em Roma. E temos então a Academia da Arcádia e temos aqui a placa em que explica que Dom João V foi o patrono, foi ele que pagou esta obra. Isto é a extraordinária vir para Portugal. Mas é muito interessante já esta relação com o próprio rei. Eu acho que já há alguns artigos sobre isso, mas perceber que é bastante importante. Isto foi uma exposição que houve no Museu da Arte Antiga e no Museu de São Roque. E tem vários artigos, por exemplo, este artigo António Canevari e a Arcádia Romana, subsídios para o estudo de relações artísticas de Roma do rei Dom João V, do António Filipe Pimentel, que tem estudado bastante o Dom João V e também o Patriarca, o papel do Patriarca. Só para dar o jardim existente, é este jardim, mais tarde foi construído o Parque Botânico de Roma, da faculdade, mas não existia no século XVIII. Interessante, quando eu estive a analisar, isto é posterior. O Jardim Botânico de Roma da Universidade é mais tarde. Por isso isto era pioneiro ter aqui um jardim para a academia
pensar que filósofos, a Academia de Platão, não era muito do edifício, era num bosque sagrado, os debates. E assim, na tradição, nomeadamente da família Medici, que estabeleceu uma academia neoplatónica no século XVI em torno de Florença, os debates de filosofia, lendo autores como Platão e outros, não eram no interior, eram no jardim, perante a paisagem. E por isso, isto mostra a erudição do nosso rei do João. Fica aqui, se calhar no próximo vez que eu não conheço, conheço virtualmente, mas fiquei, ao fazer a investigação, fiquei com muita vontade de visitar este pequeno jardim, encomenda portuguesa do século XVIII que ainda existe. Agora, fazendo aqui na igreja, temos a Sala das Bênçãos, encomenda do Patriarca, Dom Tomás de Almeida, e que tem uma série, e que é uma das peças mais notáveis. A igreja teve muitas alterações, e teve um incêndio, teve vários problemas, mas a Sala das Bênçãos ainda existe e temos estas cartelas com passagens, com frases em latim e com passagens bíblicas, onde temos aqui é só a transcrição, e eu depois fiz aqui, a partir da Bíblia, da Vulgata, da tradução em latim, e depois uma tradução, e temos aqui, começa exatamente pelo Gênesis, e temos exatamente a derrota do mal, do dragão, do Satanás, é essa passagem. Depois tem uma parte só do Gênesis e depois tem mais texto, e no fundo é quase uma explicação, ou uma interpretação. Do Eclesiásticos tem quase o plantio rosário, com o plantio de rosas, e cresci com uma palmeira em Gabi, com os rodeios de Rigol, com uma bela de oliveira no canto de Chico Plata. Tem só o início, aquilo que tem sempre o início aqui, e depois tem aqui como se fosse uma pequena explicação. E que aqui na tradução, ou seja, é mostrar que a Virgem é a rosa sem pecado, e por isso a própria Imaculada Conceição, que é a invocação da própria Igreja. E a rosa é uma das plantas mais importantes na iconografia cristã, é a rainha das flores, nos jardins, ao longo da história, sabemos isso, mas também é uma planta bíblica e tem esta conotação com a Nossa Senhora. E por isso é extremamente importante essa ligação, e claro que pode ter vários significados, mas pode também ser um símbolo da Virgem Imaculada da Conceição, a rosa sem espinhos, é claro também um símbolo do amor. Depois, se for branca, pode ser pureza, se vermelha, martírio, tem que ser sempre lida no contexto. Este é um quadro que está no Museu de Évora, no Museu da Antiga, mas que proveio da Igreja de São Francisco de Évora, não me enganei, do Francisco Henriques, de 1508, e que tem Nossa Senhora da Graça com o Nilo e com santos. Aqui temos as roseiras. Esta temática da rosa também é muito importante. Eu aqui neste texto que escrevi também explico, eu não tenho tempo de estar a ler, mas para perceber que o próprio rosário, temos um milagre que acontece, a Nossa Senhora aparece a São Domingos e entrega-lhe o rosário como ferramenta de conversão. E o rosário coroa de rosas. Esta temática das rosas são extremamente importantes, mesmo na iconografia cristã. E por isso, e aqui também isso que eu explico aqui um bocadinho, que a partir do século XIII temos esta temática extremamente importante, que também aparece na arte, aquilo não é decorativo, claro que as rosas eram utilizadas no jardim como uma planta ornamental, tal e tem várias utilidades, como sabemos, até na cosmética, propriedades medicinais, etc., mas também como atributo, como está aqui exatamente neste quadro. Os pintores sabiam dessa iconografia, e é um quadro sagrado. Isto é arte sacra, não é é uma encomenda que é feita para um convento, para um mosteiro, e por isso tem que seguir todo esse know-how. Depois temos o Cântico dos Cânticos,
e temos toda a pulcrés, tu és bela. E isto também é muito importante porque orações em latim, litanias da Virgem, havia uma litania da Virgem muito importante, que começava exatamente, era o início dessa litania, e também uma passagem inspirada no Cântico dos Cânticos. E por isso mostra esta erudição que está ali na Sala das Bênçãos. Mais outra passagem em que diz como a aurora se levanta. E temos aqui também essa passagem, não quero estar a demorar muito, porque são várias. Bela como a lua, depois temos esta bela como a lua, e o que eu descobri é que há um painel do Nicolau de Freitas, do autor, que hoje em dia foi feito com um palácio em Lisboa, não sei qual, mas que o José Meco, o grande nosso especialista na história dos azulejos portugueses, atribuiu, e temos a mesma temática, e na mesma altura. Por isso, a temática que está na Sala das Bênçãos, também temos painéis, não sabemos, foi feito com o Palácio em Lisboa, teria sido para os moderadinhos, seria o Palácio da Mitra, não sabemos. Portanto, hoje em dia está no Museu Berardo dos Tamoros. Foi destacado do sítio e depois já não temos prova de onde é que foi. Mas é contemporâneo ao mesmo autor daqui, e por isso é a mesma temática. E temos aqui exatamente com a inscrição do Cântico dos Cânticos, mas aqui com a cenografia de ser uma pintura e aqui só a passagem. E temos também a relação ao sol. A temática do sol é importante, também, claro, da iconografia cristã, mas também do rei sol, mas aqui é num sentido religioso e não do rei sol. Mas tem também escolhida como sol, e diz que a Virgem é sol, Virgem Mãe, por isso temos esta iconografia da Virgem. E temos também outro painel de azulejos do mesmo autor, dos azulejos do pintor, e que temos exatamente a mesma temática. E depois acaba com o Novo Testamento, São Mateus, em que anuncia o nascimento de Jesus, o Messias, o Salvador. E por isso é interessante esta iconografia na mente da Sala das Bênçãos. Temos uma pintura que está no Museu da Arte Antiga, mas que veio do convento Nossa Senhora da Piedade da Esperança, que que desapareceu com o grande terremoto de 1755. Temos aqui a encomendadora, temos um retrato. Isto era caríssimo. Não sabemos se é um mestre português, provavelmente flamengo, pelas características, mas que tem várias inscrições em latim, com plantas bíblicas. E que é muito interessante, se calhar já viram no Museu da Arte Antiga ao vivo. O que é que eu identifiquei? Identifiquei todas as espécies. E reparem que, além de rosas, temos o cedro do Líbano, temos o cipreste, várias plantas que são plantas de vinha, que são plantas simbólicas. Eu agora não tenho aqui tempo para estar, mas o que é interessante é que tem aqui a inscrição toda pulcrés. Tem no Cântico dos Cânticos e das Litanias da Virgem. Claro que isto é século XVI, mas mostra toda esta cultura que existia. E é um fato religioso, que foi com o convento, e por isso perceber isto dentro dessa leitura. Temos aqui um jardim sagrado, o cipreste, que faz a ligação entre o céu e a terra. Temos a oliveira, temos o cedro do Líbano, as rosas, o lírio, um livro de horas, um livro de orações. Isto são plantas, podem ser plantas simbólicas, eram também plantas cultivadas nos jardins do século XVI, do século XVII e XVIII, continuam ainda hoje, são cultivadas. Mas reparem que temos aqui estas inscrições, que não é muito normal. Isso é um quadro muito interessante. Temos então o palácio que nós estamos aqui da Mitra de Santo Antão entre 1728 e 32. É um projeto que é atribuído a Canevari. Também poderá ter tido a colaboração de outros arquitetos. Não sabemos. Porque isto é um processo que depois leva e os azulejos é mais ou menos entre 30 e 40, que são o Nicolau de Freitas, que já falámos. Nesta escada que nós subimos, é realmente uma das obras mais fantásticas e estamos perante um dos pintores, ou o melhor pintor de azulejos da época junina, João João V. Realmente é uma fotografia extraordinária.
nós construímos aquelas casas. Agora imaginem que éramos convidados para uma grande festa do patriarca, e quer dizer, era uma coisa, para além de ter as pessoas que nos estavam a receber, ter estas figuras chamadas figuras de convite, e ter aquela ilusão, é uma coisa absolutamente extraordinária. Claro que há muitos estudos, Santos Simões, o pioneiro dos estudos da azulejaria, José Meco, Luís Arruda, que tem exatamente o estudo das figuras de convite, como também estudou muito bem aqui este palácio, são tudo obras de referência. Só muito brevemente, recentemente organizei com a professora Salomé Paes e com o professor Vitor Serrão na Academia das Ciências um ciclo de conferências, foi todo gravado e que já está no canal do YouTube da Academia das Ciências, com alguns dos melhores conferencistas sobre os azulejos. Com vários temas, José Meco, Vitor Serrão, Ana Paula Rebelo Correia, que é grande especialista nas fontes de iconografia, ou seja, ela identifica as gravuras e ela, por exemplo, em relação a este palácio, diz que são tudo gravuras francesas, que tiveram como base a composição de gravuras francesas, ou seja, os pintores iam buscar essas gravuras, depois faziam as composições, e por isso ela tem-se dedicado muito, tem publicado muito sobre isso, e quem tiver interesse, também procurarem no YouTube, Academia das Ciências de Lisboa, canal no YouTube, está lá no ciclo das conferências, que eu acho que é interessante e que podem escolher os temas que gostam mais. José Meco, como disse, é o melhor estudista em Portugal em azulejos e que também foi o nosso primeiro orador da conferência inaugural, que está gravada, e diz que o melhor pintor do período joanino foi Nicolau de Freitas, discípulo de António de Oliveira Bernardes, que também era um dos maiores pintores, e associou-se ao ladrilhador, vai casar-se com uma filha de Bartolomeu Antunes, e por isso passam em equipa o sogro e o genro. E foi o caso aqui deste palácio, também do Palácio de Marvila e também do Palácio da Mitra em Lisboa. E temos também aqui a lei de investigação dos azulejos, está Vinico, tem a biografia de Nicolau de Freitas, já estou atrasada, não posso avançar, Bartolomeu Antunes, por isso é muito importante este inventário que está a ser feito com a Faculdade de Letras. A Rosário Oliveira, que é uma das nossas oradoras, que falou exatamente sobre este projeto de inventário e de salvaguarda dos azulejos. É um património muito frágil e muitas vezes tem sido memorizado. E por isso é que o professor Vitor Serrão disse, quando escolhemos o termo, não, é a arte dos azulejos. Não é uma arte para isto, é arte. Não é uma arte secundária. E isto é muito importante. E os jardins também são arte. Não é? E também são muitas vezes tratados. O edifício que é importante, o jardim, a coisa da história. Por isso essas mentalidades ainda bem que estão a mudar. E também temos que mudar em relação às chamadas artes decorativas, ou à arquitetura paisagista, ou ao jardim histórico. Estas fotos são do Luís Pavão, que é um grande fotógrafo. Eu, apesar de ter fotografias, mas tenho que ter iluminação e tudo, e também, quando depois descermos, reparem bem na cenografia desta escadaria, que é absolutamente extraordinária. E o conforto também, isso é a arquitetura das casas. Porque isto é barroco português. O Gagliavari não imaginam os palácios, podiam ter frescos, não tinham azulejos. Por isso, há outros povos de azulejos, mas com as características como nós temos no interior, no exterior, é absolutamente extraordinário. E por isso, estes albardeiros que seriam empregados, mas que estão com o seu traje de maior, é sinal que é uma festa absolutamente extraordinária. Estamos a receber, ainda hoje estamos a receber, porque isto provavelmente não teriam assim no dia a dia, mas isto era quando era, se calhar, o traje melhor, o mais importante, quando há uma grande cerimónia, uma grande festa. E por isso é exatamente. E com a balaustrada a fazer a transição para o jardim, que é realmente. E em tamanho natural, com a escala natural. E uma coisa que eu estava a dizer é o conforto das casas. Hoje em dia, estas escadarias recentes é desconfortável. Mas os tratados de arquitetura ao longo da história dizem qual é que é o conforto. Só que hoje em dia muitos arquitetos dizem, fazem mais ou menos. Está a estudar o que é confortável. O que é confortável? Para não cansar e tudo, por isso não tem que ser ignorado. No interior e exterior. Não é? E eu insisto isso muito. Eu sou professora de arquitetura paisagista, que os meus alunos também projetam escadas, não no interior de edifícios, mas no exterior. É importante pensar no conforto. É muito importante pensar no conforto. Tem que ser práticas, mas não é só. E isso não pode ser esquecido, não é uma coisa acessória. Não é? E é extremamente importante. Por isso, preparem também o conforto. A escadaria fala
da cenografia, que estas nem pensamos, mas chove-se muito bem. E quando vejam a comparem, se medirem a altura do degrau, vão ver porque é que as outras são desconfortáveis e porque aqui a relação entre o chamado cobertor, que pomos o pé, e a altura, e que há uma relação entre isso. E que deve ser. Eu vou passar por um bocadinho mais, mas as fotografias são todas do Luís Pavão, realmente eu não consegui tirar fotografias tão boas. Temos aqui também, temos plantas, animais, muito estilizadas, algum. Será que isto é uma alusão ao Brasil, na família do patriarca? Já tinha existido governador do Brasil, um dos irmãos era governador do Brasil, e o futuro Marquês de Lavradio vai depois ser vice-rei do Brasil. Será que é esse exotismo? Pode ser essa alusão, não temos a certeza. Depois temos aqui na sala seguinte as estações do ano. Já temos de falar um bocadinho. António Filipe Pimentel, que estudou muito, por exemplo, há um livro recente, Os Patriarcas de Lisboa, escreve que Dom Tomás de Almeida, um grande e magnífico senhor, afável e cheio de equilíbrio, como por trataria em correspondência diplomática com o anúncio apostólico com o senhor Luque de Tempo. E aquilo que eu estava a dizer, das que li, destes investigadores que estudaram a biografia do patriarca, mostra realmente essa importância. E por isso temos aqui exatamente esse pormenor que não mostra estas aspirações. É um patriarca que queria ser Papa e por isso teve que ter autorização para ter aqui a tiara papal. Temos então uma sala com as estações, isto eram inspiradas em gravuras, mas com grande qualidade. Como nós vamos ver somente aqui nas duas salas seguintes, são salas com estas temáticas são temáticas normais, em termos dos próprios palácios, em termos também mais antigamente, os livros de horas, ao longo da história. Uma planta que surge muito é o acanto, que é uma planta que é o ornamento dos capiteis coríntios desde a Grécia Antiga, e depois também continua a ser usada pelos romanos, e que, geralmente, na iconografia cristã, passou a ser um símbolo da paixão de Cristo, que é uma planta espinhosa. É um atributo da Virgem e o ornado característico do capital político. E, realmente, por ser isso, passou esta alusão com a antiguidade, que não houvesse uma continuidade histórica, passou a ser, como ela fazia parte dos capitéis, e temos esta raiz romana tão importante, não só para a arte portuguesa, mas como a arte europeia, e por isso os artistas estavam sempre a fazer esta evocação. E sabemos, do Nascimento, voltou lá atrás a toda a antiguidade greco-latina, depois temos o neoclassicismo outra vez, e por isso, ao longo da história, nunca deixou de estar patente, e por isso, estes pormenores estilizados, mas que parece muito frequente, é uma das plantas mais frequentes que aparece. Depois iríamos ver ao vivo estes painéis, eu tenho que passar um bocadinho mais rápido. Depois temos também os elementos, o fogo, o ar, a água. E temos, por exemplo, uma planta aquática que está sempre a aparecer e que é este nome Tifa latifolia, tábua larga, e que é interessante que os artistas sabiam que era uma planta aquática, põe-a sempre no sítio correto. Já, por exemplo, na Quinta da Bacalhoa, em azulejos, também aparece nos livros, e por isso os artistas sabiam, quer dizer, tinham um mínimo conhecimento das plantas e dos seus habitats naturais, e por isso é essa alusão da água que aparece em vários pormenores, e vão ver que está aqui assim, e aparece em vários painéis, não só neste que se refere à água. A terra, né? E depois com o pastorício, com estas paisagens, são paisagens muito, muito interessantes. E vê-se a grande qualidade do pintor. Só que o pintor azulejo é um pintor. Se especializou. Havia pintores, que pintores também de retábulos, chamaram pintor de cavaleiro, e também eram pintores. Por isso, porque desvalorizar a arte dos azulejos, dizer, é uma arte decorativa, está logo para enfeitar. Não, é uma expressão artística. E depois, falando das artes liberais, temos outra sala a seguir muito interessante, com a mecânica, a ótica, a escultura, a poesia, a eloquência e a música, que eu vou passar rapidamente para podermos ver algumas imagens da quinta, antes de depois visitarmos estas salas da quinta. E temos então a mecânica. E reparem, temos o estudo e a aplicação das leis da física. O Canevari fez
uma máquina de fogo de artifício para o casamento do príncipe do Brasil, Dom José, futuro rei, e por isso estes artistas tinham que dominar várias técnicas, também de diversão. Nas festas em Versalhes, os jogos de fogo de artifício era algo extraordinário, para além da música. E por isso é interessante que os arquitetos também tinham que ser multifacetados em relação às coisas que faziam, às arquiteturas temporárias, por exemplo, que eram feitas numa praça, no Paço da Riva, coisas que estão descritas e que mostram essa versatilidade. E por isso era importante o domínio da ótica, fundamentais para os eixos, para conseguir no Jardim Barroco e não só, e na arquitetura, não é? Vimos a invenção no início do século XVII, que foi fundamental para poder trabalhar a escala da paisagem, não num pequeno jardim, mas num grande jardim, com 1000 hectares. Estamos a trabalhar uma paisagem mais que um jardim. E isso foi algo que mudou com o período barroco, nomeadamente com Versalhes, em termos da própria escala e dos eixos. Depois a escultura, tão importante, não só aqui, pensem que Mafra, as esculturas italianas, todas que foram encomendadas, também foram encomendadas para aqui e que estão aqui, nomeadamente na igreja, e o jardim tinha imensas esculturas que já não estão cá. As inscrições do século XVIII tinham imensas esculturas. É muito fácil, tudo aquilo que foi possível levar. Só estão cá os azulejos que é difícil tirá-los também, mas alguns sítios também levavam. Senão não estavam cá. Por isso, tudo que é fácil, é só levar, até às vezes largos, eram desmontados. Aconteceu isso, por exemplo, Largos que é luz, que no século XIX foram usados para outros sítios, porque já não era tão usado e não havia noção de património como nós temos. Isso era normal. Tirasse uma escultura, até desmontar um lago, desmonta-se aqui e monta-se noutro sítio, de outra propriedade. E por isso há tudo isso. E por isso a escultura é importantíssima a par com a arquitetura. A poesia, e temos alguém a pensar que com a formação específica de Dom Tomás de Almeida, erudito, doutorado, Coimbra, o gosto pelas artes, pela literatura, pela poesia, mostram que também esta temática foi escolhida. Isto não foi, ele não veio, o artista não ia, isto é o tal, não é só o encomendador, é o mentor. O que é que ele queria? Por isso é este diálogo. Versalhes não é só a obra de André Menotti, é a obra de André Menotti e do encomendador mentor Luís XIV. Aquilo reflete aquilo que ele pensava, aquilo que ele queria, aquilo que ele gostava. E por isso, quando vamos analisar, não temos que pensar, isto é um artista, pode ir com propostas, mas pensar, viram aquela citação de Saramago, o rei Quis fez. Aqui não era o rei, mas o patriarca Quis fez. Podíamos também fazer essa analogia. E eloquência, com certeza deveria ser pelas descrições das cartas e dos documentos que Dom Tomás de Almeida é extremamente eloquente. Além de ser o erudito, é extremamente eloquente. E por isso temos essa eloquência, e aqui, como possível, não sabemos se será retrato, será o próprio patriarca que está representado, não sabemos. Muitas vezes, em azulejo e em pintura, não há uma descrição, era normal haver a inclusão do encomendador, do mentor, nessas obras. Em pintura isso acontecia também nos azulejos. Não sabemos, é uma hipótese. E reparem, está na eloquência. É algo extremamente importante. A música, pensar com Mafra, com os carrilhões de Mafra, com as próprias descrições de música aqui no próprio palácio, extremamente importante. Agora, passando então para a Quinta de Recreio, que já vamos visitar, e que eu chamei Quinta de Recreio da Mitra do batismo ao Jardim de Bétara, e já vou explicar porquê. Só brevemente, quais é que são as influências? Falei do Renascimento italiano, as Vilas dos Medici e o Torre de Florença, que são os primeiros renascimentos, e depois passamos a ter vários cardeais, quando no fundo se reformam, saem da Cúria Romana, vão fazer a vila, que é uma idêntica ao que nós chamamos de uma quinta. Onde eles vão passar a viver, e que geralmente fora, por exemplo aqui em Tivoli, perto da antiga Vila Romana, do Imperador Adriano, de onde se vão buscar estátuas, chama-se Vila d'Este, e temos o Cardeal d'Este em fazer esta encomenda, na segunda metade do século XVI. E foi chamar Piero Ligório, o arquiteto que trabalhou para trabalhar para o Papa, e
fez jardins de Vaticano que ainda hoje existem. Cá está esta ideia, temos o melhor. Vamos buscar o melhor. O trabalho do Papa é aquilo que eu quero. É esse arquiteto que eu quero que trabalhe. E temos no próprio sítio uma reduti, uma vista, um plano geral perspectivado. Isto é um desenho que foi feito no levantamento. Outro exemplo, Vila Lampe, também no século XVI, também outro cardeal que mandou fazer uma obra-prima, a Vignola, um dos maiores arquitetos do Renascimento. E o que é interessante é que o eixo principal não passa pelo palácio. Temos dois palácios. E temos, é todo em torno da água. Isto está tudo a subir, temos os jogos de água, um parterre, imensas fontes, toda uma cenografia absolutamente extraordinária. É uma obra-prima e no próprio sítio também está lá um fresco a mostrar o sítio. É um bocadinho como os placas que nós temos. Você está aqui, imagina, estou a brincar. Mas quando iam visitar, alguém, um visitante, em vez de ter as figuras de convite, se calhar tinha numa loja. Agora estamos aqui, vamos fazer este percurso e vamos visitar esta quinta. Mas que é interessante, isto é contemporâneo, não é feito depois, é do próprio século XVI. E no século XVII, uma das obras-primas que temos é uma quinta de recreio. É o jardim do Palácio Fronteiro, mas que são uma quinta de recreio. E que são também uma família do século XVII e que são uma celebração da nossa cultura. Como sabem, com o Rodrigo dos Reis, não esquecer que a família de Almeida foi muito importante e ganhou o título de Conde de Vintes com a Guerra da Restauração. E por isso o papel que tiveram, Bolsa de Guerra, tudo foi muito importante. Por isso este lado, não sei se havia uma influência muito grande. E por isso é uma das obras-primas e provavelmente o próprio Dom Tomás terá visitado. Provavelmente. Temos a famosa Sala das Batalhas e temos também uma influência da Índia. Também temos vice-reis da Índia, da família Mascarenhas, tal e qual como o primeiro vice-rei da Índia, da família Almeida. Não esquecer disso. E por isso é que o primeiro vice-rei era antepassado do patriarcas. E por isso temos aqui um parterre, temos os azulejos, absolutamente notáveis, a Galeria dos Reis, e reparem, no eixo principal, muito importante, este é um jardim, que apesar de ser feito no século XVII, é um jardim renascentista. A estrutura segue os tratados. E porquê? Porque era quase como não houvesse o período dos Filipos. É feito na sequência, mas é com a estética e seguindo os tratados. É muito interessante, por isso ele é já do período do barroco, mas não é um jardim na sua essência barroco, está mas por assim para dizer que a sua essência é renascentista. E isso é interessante. E reparem que hoje um dos eixos principais é este, a Galeria dos Reis, não está no rei. Está no Infante Santo. Foi aquele que deu o exemplo para a nobreza do que é que se sacrificar. Por isso isto é um hino na nossa cultura, não é? Feito com os reis todos, menos os Filipos, mas depois no centro, um novo rei. Está aquele que se sacrificou. É? E essa mensagem é muito interessante, e por isso é muito interessante nos jardins deste período, do Nascimento, do Barroco, os eixos, a geometria e depois em pontos centrais a perceber essa leitura. Agora, do lado sagrado, o Bispo da Guarda, Dom João de Mendonça, em 1720, ainda antes da reformulação desta quinta, temos o Paço Episcopal, o jardim do Paço Episcopal de Castelo Branco, e que é realmente uma obra notável, onde também temos o Galeria dos Reis, onde também lá estão os reis espanhóis, mas com mais pequeninos que os reis portugueses, mas a fronteira foram mesmo abolidos, não existiu, e precisamos voltar atrás no tempo. Ali, então, é uma escala menor, não vamos apagar a história, mas vamos pôr no seu devido lugar. E temos o levantamento de Lírio de Araújo, pioneiro do Jardim Histórico em Portugal. Eu tive a sorte de ser meu co-orientador de trabalho de presidente da Trabalhista. E foi ele o primeiro a dedicar-se a estudar o Jardim Histórico em Portugal, já falecido. E ele fez levantamentos, que são os anos dele, e publicou o livro Arte Paisagista em 1962. Por isso isto está a ser mais ou menos de 1960, que ele foi ouvir Google, medir as coisas na cartografia nos ciclos, medir e fazer com escalas gráficas, com orientação, e por isso são trabalhos absolutamente notáveis. Eu disse que ia mostrar um jardim com o tridente barroco. Onde é que nós temos o tridente barroco? Já não temos, mas temos o sítio. Temos o Palácio das Necessidades e Convento, idealizado
e feito por Dom João V. E reparem, temos um lago, ainda lá está, e temos o trilho barroco, seguindo o modelo de Versalhes. E foi implementado. Esta é uma planta já um bocadinho mais tardia, mas isto começa a ser feito, os terrenos são comprados, a obra toda imaginada, por Dom João V, com o mesmo modelo de Mafra, com o vento, palácio e convento. E era uma cerca do convento dos Oratorianos. Só passou a ser um jardim real no século XIX. A influência dos italianos, só alguns exemplos, temos Nazoni, o famoso solar de Mateus, temos aqui a parte do jardim, é atribuído, mas atenção, este lago é um arquiteto paisagista, é o Alonso Riverteles, que faz, mas que parece que sempre lá esteve. Não sei se já visitaram, e que teve a mestria de jogar com efeito de espelho. Não é? E que parece que é uma intervenção do século XX, mas conseguiu respeitar e valorizar o património, que é difícil. E que as pessoas pensam isto esteve sempre aqui, não teve. Temos o plano na década de 60. E que realmente é uma peça notável. Que a luz do século XVIII temos esta planta, o eixo principal, que termina na cascata, mas aqui termina no ponto mais baixo. E temos radiais, quer dizer, um modelo radial, tal e qual como em Versalhes. Mas claro que adaptado à nossa realidade. E também ainda tinha que a luz do outro lado, da zona de caça, etc. Com a zona dos parterres, o jardim pêncil, este é o jardim de pêncil, o mal tem aqui deste lado, foram recuperados, o canal, os azulejos, para não botar. Mas é só para perceber, aqui da Marquês de Pombal, já é mais tarde, já é na segunda metade, por isso não o influenciou, mas temos Carlos Mardel, o arquiteto húngaro, que trabalhou no Palácio de Nitra para o cardeal, patriarca em Marvila. E temos toda uma paisagem trabalhada a uma grande escala, com aquedutos, com construções, e por isso, isto já é depois, mas depois ver o que é que estes arquitetos trabalharam, e trabalhar é uma quinta de recreio de grandes dimensões. Por isso, quem visitar aqui do Marquês pensa que é só isto, não é. É toda esta paisagem, com pontos de vista, também já com influência com a escola paisagista inglesa, não esqueça que o próprio Marquês de Pombal teve como embaixador em Londres, viu alguns daqueles grandes jardins da nova moda e tentou conjugar as duas coisas nesta obra, que é uma obra absolutamente extraordinária. Aqui perto, temos também atribuída à Canevária, temos a Quinta do Correio Mor, também um, tal e qual como este palácio foi configurado, porque era o sítio de chegar às carruagens, como em Versalhes. Quer dizer, o palácio está assim configurado, é também a cenografia do espaço. Como é que se chega para ser convidado? Toda essa cenografia, e por isso este modelo privilegia isso, não é? A chegada de carruagem ao cavalo, não é? Ter essa dignidade dessa chegada. Mais ou menos da mesma altura. Não temos a certeza. Este jardim, já estudei, este jardim foi todo reconstruído, não se tinha a planta, por isso é um projeto já no século XX, mas que vai buscar um traçado do século XVIII. E esse é sempre o problema dos jardins históricos. E falando do estado de jardins, eu sei que já estou muito. Eu estou quase a terminar. O Mili de Araújo, o livro inicial à Arte de Jardins, onde ele deu o levantamento de vários jardins, aqui das Palácios de Lisboa, de Stup, do Helder Carita, o Tratado dos Jardins de Portugal, depois vários livros da Cristina Cristal Branco, da Associação de Jardins Históricos. Há imensos autores que têm se dedicado, mas ainda há muito por fazer. Isto é uma grande exposição com a Biblioteca Nacional e tem a ver com o inventário que se está a fazer com a Associação Portuguesa de Jardins Históricos. Eu tenho colaborado com eles e temos estado a fazer, tanto de Portugal continental como de ilhas, o inventário dos jardins históricos portugueses, privados, públicos, e para fazer rotas de turismo cultural. E para valorizar e para ter um inventário sistematizado. Tujal é um terreno onde há tojo. Que espécie é que é esta? É este género botânico, Ulex, tujeiro bravo. Só para quê? Porque é que vem o nome? É um nome muito antigo, já existia desde a Idade Média, ou até antes disso. Mas é Santo Antão do Tujal e São Julião, porque este é um sítio que é uma planta espontânea e que tem, e que é uma planta autóctone e que dá o nome de Tujal. Só por curiosidade, acho que é interessante saber-se um bocadinho a aparência desta planta. Depois há várias espécies. É deste género, e
Isto é da Flora One, que é da Sociedade Portuguesa de Botânica. Temos então a construção do aqueduto para poder trazer a água, mais ou menos 2 km, a nascente está perto de Pinteus, está aqui ao pé. Temos depois o aqueduto e temos aqui onde nós estamos a Praça Monumental, com a fonte, o palácio e a igreja. Só por gravidade, tal e qual como os romanos faziam. E temos também várias descrições, o famoso cais de Santo Antão de Tujal, que é descrito, e não se sabe exatamente onde é que era, mas era sítio onde chegavam os materiais que vinham para Mafra, e por isso era um ponto de passagem importante, e que também aparece como sítio de passagem, na obra do Saramago. Agora não temos tempo. Pensar que isto, o patriarca manda fazer este aqueduto, que era um tema de preferência sem água, não é possível, mas também pensa na população. Pensa, e por isso, para além daqui, temos também outros chafariz, e por isso as pessoas podiam, era útil também às pessoas, era extremamente importante. Não é? Isso ter esse sentido, não era só para a quinta, claro. O principal ideia foi ter essa água para a quinta, para poder ter atividade agrícola, para poder ter jardins, sem água não dá. É logo fundamental. E por isso, mas contratou o Canevário para ter isto é um exemplo do urbanismo barroco, extremamente interessante, nesta praça monumental que temos, onde estão sempre as armas do patriarca, tanto na fonte, como, e aqui num design muito dito do Helder Carita, no Tratado da Grandeza de Portugal, um levantamento feito na própria igreja, e no ensaio sobre a cegueira, citando o livro do Conselho do Reino do Lado, José Saramago diz: se podes olhar, vê, se podes ver, repara. E nós temos tanta coisa para reparar aqui neste palácio, nos jardins, realmente eu tenho que acelerar porque senão não saímos. Temos a invocação de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Temos um quadro que está no Palácio Nacional de Mafra, contemporâneo, com a mesma. E eu agora vou passar à frente, porque nesta temática, as plantas que fazem parte da iconografia da Imaculada Conceição, que são muito interessantes e que os pintores do Nascimento e do Milenarismo conheciam, e também do período proto-barroco, conheciam e representam. Esta iconografia é extremamente importante, vou passar à frente se não há tempo. E não esquecer que, desde o João IV, com a restauração, que a Rainha de Portugal e Padroeira passou a ser a Nossa Senhora da Conceição. E por isso os reis de Portugal deixaram de usar coroa. E por isso há essa grande devoção, esse sentido patriótico que é extremamente importante. Eu vou passar aqui à frente, por isso temos o tomate de Nossa Senhora, vou passar aqui à frente. É um quadro da Josefa de Óbidos, do século XVII, do período proto-barroco, cheio de plantas simbólicas, que agora não temos tempo para ver, que eu vou passar, senão não. Mas eram plantas que eram algumas bíblicas, plantas também ornamentais, que eram cultivadas, nomeadamente nos jardins, europeus e portugueses, nem todas autóctones, muitas introduzidas, mas que eram cultivadas e extremamente simbólicas. É também publicado no século XVII o primeiro tratado de plantas bíblicas em Portugal, do Frei Isidoro Barreiro, com os significados. Com certeza que Dom Tomás Almeida conhecia. Eu vou passar à frente, senão não há tempo para. Na igreja, no interior, temos um canal de azulejos. São Pedro, não esqueça, São Pedro é o primeiro papa. Por isso não aparece, está aqui com as portas do céu. Mas essa iconografia é a escolha. A igreja é toda reformulada, as azulejos temáticas são todas repensadas. A igreja está muito alterada, vários. E aqui é a sala das bênçãos que eu já expliquei há pouco. E temos a Rainha Santa Isabel, uma rainha nobre e santa. E com grande devoção. Por isso, pensar que temos, você também devia haver, mas também a própria escolha é muito interessante. Temos o túmulo da Rainha Santa Isabel, na Idade Média, que está em que estava originalmente em Santa Clara a Velha e que está hoje em Santa Clara a Nova. E temos São Bruno, o fundador da Ordem de Cartucha, que também aparece na fachada. E temos uma escultura de São Bruno, que está no palácio, na igreja
mapa. E que é contemporânea, muitas destas esculturas foram encomendas feitas na Itália diretamente. Temos aqui o conjunto, voltamos a ter as armas também aqui na fonte e também aqui no palácio. O levantamento feito, que não está no livro do Helena Araújo, mas que estava em Toulouse Escola, que foi estudado, e tem aqui um levantamento em 1960, que é um documento muito importante. Esta é a fotografia aérea mais antiga, 1944, que nós temos visto. Os primeiros voos começam exatamente nesta altura em Portugal, e que também em si é um documento, e que é melhor completo, porque na fotografia está o que está. E por isso é muito interessante para perceber a estrutura, para ver caminhos, para ver se ainda havia esculturas, há um certo sítios, e por isso é um documento importante. Temos, em termos da própria, eu vou passar aqui um bocadinho à frente e depois explico na visita, mas é só para ver que é muito importante perceber a evolução da quinta ao longo do tempo, dos usos, do espaço. A estrutura com regueiras, com canais de rega, iremos ver. E aqui também um levantamento feito, e já com uma reconstituição feita, temos os dois pombais, já eu explico depois os pombais no próprio sítio, e a estrutura está no livro do Helder Carita, e temos então em 44, em 60 e 89, isto com base no trabalho de campo, e aqui já com uma reconstituição, em termos de eixos e da própria leitura do espaço. E temos este eixo principal, quando saímos ali embaixo para o jardim, que nos leva. Eu há cerca de 10 anos, os alunos do mestrado de arquitetura paisagista, estudei aqui esta quinta. Vou só mostrar alguns levantamentos que fizemos. O levantamento da estação. É uma cadeira que eu leciono com a professora Cristina Pessoal Branco, está aqui o nome dos alunos, em 2014. Com as espécies todas, essencialmente de árvores, e com as suas localizações dos sítios, depois tem aqui, isto tem tudo com siglas a identificar os sítios. Claro que isto foi há 10 anos, entretanto pode haver novas árvores que morreram, se fosse algum dia tinha que ser atualizado. Fizeram também um levantamento dos tanques e dos poços, que é muito importante também fazer o levantamento em AutoCAD, em desenho de computador. Temos aqui o painel da primavera, eu vou agora passar muito rápido o sistema todo de rega, porque depois vou explicar quando visitarmos, que acho que é mais interessante. Podermos, os pombais e tudo, eu vou explicar no próprio sítio, que acho que é mais interessante. Vou passar mais rápido. Esta relação, este painel dedicado a Santo António, em que temos também, volta a ser Santo António, que aparece franciscano, a iconografia açucena é o seu atributo. Eu vou passar, que é também uma planta bíblica, vou passar à frente. Isto aqui da Torre Cineira, para a praça, e a sepultura de Dom Tomás Almeida, que isto é sepultado na Igreja de São Roque. Dos jesuítas, o sítio onde, no século XVII, sabemos que o padre António Vieira fez sermões, que a própria corte assistia e ficava emocionada ao ouvi-lo. E podemos ter, se calhar, alguém tão eloquente e erudito como o padre António Vieira, e saber que naquele sítio onde também está a capela de São João, que foi a grande encomenda que o Dom João V fez e que está lá. Por isso, é muito interessante ter sido aquele sítio, portanto, esta ligação, não tinha era jesuíta, quis ser, era a igreja principal dos jesuítas, e temos no próprio. E que é visitável, está junto de volta à Mora, exatamente no sítio dos Santos. Vou só mostrar porque nós vamos visitar isto ao vivo. Temos aqui Alegreto, só para terminar, um cardeal português, José Tolentino Mendonça, que em relação aos jardins, no artigo do Expresso em 2015, escreveu: na tradição culta chinesa, o intelectual era aquele que se distinguia no cuidado do seu jardim, não apenas aquele que fabricava ideias ou palavras. Creio que a nossa vida fica incompleta se depois de construirmos hortas, casas e templos não tivermos construído o jardim. Muito obrigada.
Não sei se há perguntas ou se vão aproveitar a visita. Sim. Aquelas placas com as situações que temos aqui da Bíblia estavam no tal morro. Estou na igreja, na sala das bênçãos. Na sala das vezes eu tirei a ver. Então, começamos a visita a acompanhar Tudo este edificado foi afetado por terremoto de 1755. Não foi muito afetado, não. Não foi muito Por isso afetado. é que as formas hoje, não é? Sim, tirando as coisas que foram mesmo por intenção, tirar de um sítio para o outro, a descrição das esculturas, está cheio de esculturas que desapareceram, porque há um inventário dos bens, e por isso sabemos que, em termos de como realmente. Portanto, a igreja teve alguma ruína por terremoto, mas foi rapidamente reconstruída, nomeadamente a torre do relógio de Cineira. Durante esse período, o culto passou para uma capela que existe também aqui no centro da população. E sabemos que depois a maior de facto estrago no interior da igreja, se concordarem, fazemos a visita agora acompanhada, vai ser seguramente muito interessante, e a sala das bênçãos será vista após o concerto. Está bem? Muito uma boca. A seguir então ao concerto e à visita da sala, fica no interior da igreja, passamos aqui para o jardim para um lanche e um convívio entre todos. E nesse espaço também há espaço para conversas, para perguntas. Obrigada.